Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre como que a gente pode rodar o Iolo, fazer um processamento com ele através da câmera do nosso computador. Esse vídeo agora é com a nossa câmera local. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos nossa aqui sobre o que o Iolo é capaz de desenvolver. Se você ainda não viu essa playlist completinha, eu vou deixar ela aqui em cima no card para você assistir. Mas então vamos começar no código. Eu já criei um ambiente virtual aqui dentro do PyCharm, que é a IDE que eu estou utilizando, e ativei ele aqui, olha, tá com o Venv de ambiente virtual ativo. Coloquei o Python na versão 3.11 e já fiz um pip install Ultralytics, igualzinho a gente já vem estudando pelo Colab, tá? Então esse ambiente virtual aqui, ele já contém a biblioteca Ultralytics. Então eu faço aqui da biblioteca, eu vou importar o Iolo. Eu carrego o meu modelo e aí a primeira vez que eu rodei esse código, o modelo já veio aqui para o meu computador, mas se você quiser carregar outro modelo também pode, até mesmo um modelo que você já tenha retreinado ele. Só você carregar o modelo aqui. Aqui na variável results da linha 10, eu estou carregando o meu modelo, colocando um ponto predict aqui para ele fazer a predição. Então eu coloco um source igual a 0, igualzinho a gente já conversou naquele vídeo sobre acessar a câmera local do nosso computador através de um código na nuvem. Eu já havia comentado sobre esse source igual a 0 aqui, e ele vai acessar a primeira câmera configurada aqui no seu computador. Então se você tiver mais de uma câmera, você precisa encontrar qual que é o caminho para chegar até ela. Geralmente é source 0, 1, 2 e assim por diante, tá? Eu coloquei aqui um save igual a true para ele salvar um arquivo de saída. Mas existem vários outros argumentos que você pode passar aqui para ele que a gente já estudou nos vídeos anteriores. Então se você quer saber o que você pode fazer com os resultados aqui que ele retorna, é só você dar uma olhadinha nos vídeos que tem tudo lá explicadinho para você. Mas então vamos aqui, gente, eu posso executar esse código. E aí ele vai carregar tudo isso, a rapidez dele vai depender realmente da máquina, né, do seu hardware ali, local, para ele conseguir ter uma performance melhor ou pior, tá? Mas então ele acionou a câmera aqui e ele já começou a identificar, olha, então ele mostra qual que é o tamanho da imagem, o que ele tá achando, né, uma pessoa, tudo mais, e qual foi o tempo, né, o speed dele aqui para ele fazer essa predição. E esse código, gente, ele tá bem cru mesmo, né? Isso aqui é o básico que você precisa entender para você conseguir rodar o Iolo localmente, tá? Porque, por exemplo, se eu quero parar isso daqui, ele não tem nenhuma condição de parada. Então eu vou apertar aqui, ele vai gerar alguns erros, né? E ele vai terminar ali para mim, ele vai finalizar. Então vamos ver sobre algumas formas de deixar esse código bem mais profissional. Eu não falei na hora que a gente executou, mas eu posso colocar aqui um show igual a true. E aí eu vou executar isso daqui e ele vai criar uma janelinha aqui para a gente conseguir visualizar aquilo que o código está enxergando pela câmera, né? Ela demora um pouquinho para abrir, e aí, olha lá, ela vai mostrar, né, tudo eu aqui, uma pessoa, 81% e tudo mais. E aí, isso daqui que ele vai salvar no vídeo. Perceba que o meu computador, ele tem uma GPU bem limitada, tá? Então, ela não é a mais ideal para a gente rodar o Iolo, pensando aí, né, no processamento em tempo real, tá? Só que aqui, olha, se eu fecho isso daqui, olha lá, ele não me obedece, né? Porque ele vai continuar sempre abrindo essa tela, tá? Embora eu feche aqui, olha, ele abre, tá? Então é só parando ele aqui mesmo, né? Matando ali o código à força. E aqui, gente, ele vai gerar, né, esses runs aqui, igualzinho lá, runs, detect, predict, e esse último vídeo aqui é o 3. Acho que ele não vai abrir aqui. Deixa eu pegar aqui, olha. Área de trabalho, source, runs, detect, predict 3 e o vídeo que a gente acabou de gravar, tá? Então, ele tem, você veja que ele é bem travado, né? E ele gravou, olha, só 4 segundos, tá? Então, ele faz, né, todo o processamento ali dele de frames por segundo e tudo mais. E esse foi o primeiro código que eu quis trazer para você. O segundo código, ele já é mais incrementado, né? Tem algumas funcionalidades a mais aqui
para a gente ver, inclusive a questão de uma parada mais suave, tá? Você vai salvar, você vai fechar, né, o seu algoritmo aqui de uma maneira bem mais certinha, né? Sem precisar de gerar esses montes de erros aqui que ele aparece. Então a gente vai utilizar a biblioteca OpenCV para fazer isso. Mas então vamos analisar esse segundo código aqui. Eu tenho a biblioteca OpenCV, além da Ultralytics, né? E a Ultralytics Utils, Plot Import Colors, para a gente conseguir plotar as cores através da biblioteca OpenCV. Então eu vou carregar o meu modelo aqui normalmente e vou abrir a câmera. Eu uso cv2.videoCapture e 0. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, né, da maneira que a gente utilizou aqui, porque a gente vai abrir ela através do OpenCV. Mas esse código aqui, né, digamos assim, que é o código da câmera, segue o mesmo padrão, tá? O 0 ele vai pegar a primeira câmera configurada aqui no seu computador, no caso aqui eu só tenho uma, então a 0 vai ser ela mesma. Mas se você tiver outra, você tem que achar qual que é o caminho para chegar até a sua imagem. E aí aqui no while da linha 14, enquanto essa variável cap aqui, ela está aberta, eu vou entrar dentro desse while, tá? Então eu vejo se ele está lendo o frame, pego esse cap e ponho ele para leitura, para ele ler os frames da câmera, tá? Então eu pego aqui duas informações. Se ele conseguiu abrir com sucesso, tá? Então o nome dessa variável aqui é bem sugestivo, tá? Sempre que você vai encontrar um código de exemplo aqui para abertura da biblioteca OpenCV, sempre vai estar assim, então eu só mantive o padrão, tá? E esse I'm0 aqui é o frame mesmo, tá? Mas pode ser qualquer outro nome, tá? Então eu ponho aqui um cap read e eu coloco, se não tem sucesso, é porque ou esse frame está vazio e aí ele não está conseguindo fazer a leitura da sua câmera, ou se você já fechou ela mesmo, porque aí ele não vai ter sucesso na hora de fazer a leitura, tá? Porque a gente vai ver um código para fechar esse algoritmo aqui, né, mais certinho, tá? Então, se ele não teve sucesso na leitura desse código, coloquei aqui um print, né, que ou o frame está vazio, ou o processo está completo, né, foi completado com sucesso, e um break, para ele sair desse loop aqui do while. Aqui eu chamo meu results em modo predict certinho, né, igualzinho. Aqui, ao invés de eu passar o 0, eu passo o I'm0, que é essa variável aqui que ela está carregando a imagem de fato, tá? Então eu deixo a abertura da minha câmera, né, a captura das imagens da minha câmera para a biblioteca CV2, tá? Então eu passo aqui para ela o I'm0. E um save to também igualzinho. Aqui eu vou extrair as minhas caixas delimitadoras, tá? Então eu tô pegando aqui quais são as coordenadas da minha caixa para mim carregar no OpenCV, porque ele vai fazer a leitura, mas a criação das caixas é para o Iolo. E aí ele vai precisar de ter o retorno e tudo mais, então eu preciso encontrar qual que é as coordenadas da minha caixa delimitadora para mim conseguir plotar isso aqui dentro do CV2, né? Dentro aqui da biblioteca OpenCV, tá? Então eu tô pegando aqui a coordenada da minha caixa delimitadora, as coordenadas, se houver, tô passando ela aqui para uma lista, eu tô pegando quais são as classes que essas caixas delimitadoras representam e qual que é a confiança, para mim plotar qual que é a confiança da detecção, tá? Então eu coloco aqui, se essas caixas não são vazias, porque aí eu sei que tem um objeto aqui que a minha câmera está enxergando, tá? Então, se isso não é vazio, eu vou pegar e vou iterar sobre cada uma das caixas da classe e da confiança, que é tudo uma informação só, né? Que tudo ele representa apenas um objeto, tá? Então, para cada uma dessas informações, e aqui eu zipo as minhas variáveis, tá? De boxes, CLSS, que são essas variáveis aqui, tá? E a variável de confiança. Aqui na linha 32, eu tô definindo uma cor da minha caixa delimitadora, tá? Com base nessa classe que eu estou enxergando. Então, você perceba que sempre que tiver uma pessoa, eu acho que ele está criando a caixa delimitadora na cor vermelha, né? Então, sempre que tiver uma pessoa, ele vai criar ali uma caixa na cor vermelha e isso segue um padrão,
tá? O mesmo objeto, a mesma classe, na verdade, né? O objeto pode ser mais de um, mas a mesma classe ele sempre vai manter o padrão da coloração, tá? Então é isso que eu tô fazendo aqui, eu tô pegando o colors, que eu vou pegar aqui da biblioteca, da própria biblioteca Ultralytics, tá? Para essa parte de plotagem mesmo, é uma utilidade para você plotar, tá? As suas caixas delimitadoras. Eu coloco um int no CLS, que é o número da classe, tá? Porque a classe de pessoa no Iolo padrão, que ele tá com a base de dados Coco ali por trás, né? Ele é treinado com a base de dados Coco. A pessoa, por exemplo, é sempre a classe 0. Então, na hora que você colocar 0 é a pessoa, tá? E isso aqui eu coloco como um true, porque ele vai receber qual que é essa coloração que já vem da própria Ultralytics, tá? Que é da própria funçãozinha aqui que a gente chamou a colors, certo? E aqui eu vou desenhar realmente a minha caixa delimitadora. Então eu coloco um cv2.retângulo, tá? Porque é a forma padrão aqui do Iolo, a gente também já conversou sobre isso nos vídeos anteriores. E eu vou passar aqui para ela qual que é a minha imagem, é a mesma imagem que ele está fazendo a leitura aqui em cima, na linha 15, e fazendo a predição aqui na linha 21. Ele vai manter essa mesma imagem. E aqui são as posições, são os pontos, as posições mesmo que ele vai criar a caixa. Então ele pega o box na posição 0, na posição 1, 2 e 3, que são as 4 informações que o Iolo retorna naquele arquivo TXT que a gente também já viu, tá? Então ele vai carregar cada um dos pontos ali para ele criar aquelas caixas delimitadoras, tá? Aqui é a cor que ele vai carregar. Isso aqui tudo, gente, faz parte do cv2.retângulo, tá? Se você precisar de alguma informação a mais, quiser entender certinho, é só você procurar a respeito da biblioteca OpenCV. Eu tô explicando aqui tudo, né? Mas pode ser que alguma coisa ou outra fique bem superficial, porque não é o foco, né? Aqui o foco é o Iolo, tá? Então, se você precisar ou se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo certinho, tá? E aqui a cor, né? Igual eu tava dizendo, a cor ele vai pegar qual que é a cor aqui da linha 32 que ele escolheu para aquela classe em específico, e esse aqui é a espessura da linha ali da caixa delimitadora. Aqui a partir da linha 37 eu vou desenhar o rótulo com a classe e a confiança. Esse código aqui eu estava estudando ele com o ID de rastreamento, mas ele não está aqui, tá? Então eu vou criar aqui um label para mim utilizar na hora de criar as informações ali em cima da caixa delimitadora, daqui a pouquinho eu mostro. E aí eu vou colocar aqui um model.names, e aí ele vai carregar todos os nomes das classes que o Iolo, por padrão aqui, ele tem, né? No caso são 80, a gente já acabei de falar isso, né? A gente já conversou sobre isso. Aqui, olha, o model é o mesmo modelo que ele está carregando aqui na linha 9, tá? Então, eu coloco um model.classes, names, na verdade, para a gente achar quais são as classes, e vou pegar um int aqui da CLS, que é a classe aqui que ele está enxergando para essa imagem, né? Quais são as classes, na verdade, certo? Então, aqui eu coloco que a confiança, ele vai me retornar essa confiança com 2 pontos decimais, tá? 2 pontos após a vírgula, 2 pontos flutuantes. Aqui, entre uma informação e outra, eu vou colocar até um risquinho. E eu vou colocar realmente esse texto dentro da minha imagem, tá? Porque aqui a gente só fez a caixa delimitadora, né? A gente só criou o retângulo ali com a biblioteca OpenCV. Então aqui eu vou chamar cv2.putText, que aí ele vai começar a criar esse texto para mim. Eu passo qual que é a imagem que eu quero que ele crie esse texto, o que é o texto que eu quero que ele coloque, então é esse label aqui que eu gerei aqui em cima, e qual que é a posição X e Y que eu quero que ele faça, posicione ali mesmo o meu texto, tá? Então eu coloquei aqui que ele vai pegar a posição box 0 e box 1 menos 10, para ele associar ali um pouquinho para cima da caixa delimitadora, certo? Aqui cv2.font tal é a fonte que eu escolhi,
tem uma lista de fontes, eu acho que ele até carrega aqui, se eu colocar aqui, olha, ele vai colocar várias fontes para você escolher, tá? E aqui já não é mais fonte, mas as fontes estão aqui. Enfim, gente, tem várias fontes aqui para você escolher, e agora eu até perdi a fonte que eu tinha, mas eu acho que era essa aqui, ó, fonte Hershey Triplex. Se não for, vai ser ela. Eu acho que é até essa simplex aqui, mas tem várias. Olha, tem a itálico, tem várias outras fontes, tá? Você pode trabalhar com qualquer um. Aqui é qual o tamanho da minha linha, da minha letra, na verdade. Então é 0,5. O color, ele vai manter a mesma cor, tá? Então o rótulo e a caixa delimitadora vai ser da mesma coloração, mas se você quiser colocar uma outra cor também aqui, não tem problema. E o 2 é a espessura da minha letra, certo? Igual eu falei, né, na parte aqui do retângulo, isso aqui é só CV2 mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida de como isso daqui funciona, é só você procurar na internet ou então deixar aqui nos comentários que eu respondo para você, certo? Então, aqui embaixo eu vou mostrar o que o meu iolo ele está enxergando através da biblioteca CV2. Então, eu coloco cv2.imshow. Isso aqui é um título que eu coloquei para minha janela aparecer, tá? E esse aqui é o frame dela, né? É a imagem que ele fez essa leitura aqui em cima na linha 15, certo? É a mesma imagem, ele vai sempre seguindo ali num loop até você finalizar. Como que a gente finaliza isso de uma maneira bem mais certinha, né? Igual eu já tinha comentado. Vou colocar aqui, olha, se cv2.whitekey, e aqui ele vai ficar esperando você entrar com essa tecla realmente. Então, por isso que ele vai esperar essa chave. E qual que é a chave? É a chave Q aqui. Tá? Então, ele vai sair do loop se a tecla Q for pressionada, certo? Como que ele sai? Um break aqui. Aqui embaixo a gente vai só liberar os recursos mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui para o Caption Release, que é esta variável aqui de cima, olha, que ela carregou a minha câmera, tá? Então, eu vou falar para ela que ela pode parar, porque senão isso fica processando aqui, mesmo que se você não estiver vendo, ela fica processando em segundo plano, tá? Então, eu libero ela e eu destruo todas as janelas aqui, certo? Então, eu coloco um cv2.destroy all windows e abro e fecho parênteses, certo? Então, eu posso executar esse código aqui, e aí ele vai começar a carregar tudo aqui. Assim que ele começar a aparecer aqui, eu volto. Pronto aqui, gente, olha. Então, perceba que ele criou a minha janela com o nome que eu coloquei aqui, output, tá? E o person, veja que ele é diferente daquela fonte que o iolo ele carrega, tá? Então, ele vai criar, né, qual que é a classe que ele está enxergando e qual que é a porcentagem de confiança que aquele objeto que ele está enxergando é dessa classe, tá? Então, o risquinho que eu coloquei aqui, ele já aparece, certo? Então, basicamente é isso, gente. Eu acho que eu não vou alterar nada, não, porque senão é só para mostrar mesmo que você pode alterar a classe, pode alterar a cor, o tamanho da letra, a espessura e tudo mais, mas isso aí são configurações que você pode ir mexendo, né, para você aprender e depois implementar nos seus algoritmos. E aí perceba que o retorno dele aqui, olha, é um pouquinho diferente daquele retorno que ele faz quando a gente só tá rodando o iolo mesmo, tá? Então ele mostra aqui que é uma pessoa, qual foi o tempo, né, que ele gastou para fazer esse processamento. E aí ele mostra, olha, o pré-processamento, o tempo de inferência e o pós-processamento que ele faz em cada uma das imagens. E depois ele fala aqui que os resultados foram salvos, né, no Predict 4. Igualzinho a gente já viu nos retornos pelo Colab. Para a gente finalizar de uma maneira bem mais tranquila, você precisa estar aqui dentro dessa janelinha, tá? Porque se você estiver fora aqui e apertar a letra Q, aqui ele vai dar até erro no código, né? Mas eu acho que se você apertar aqui na letra Q, ah lá, ele não vai parar, ele vai continuar, tá? Então, para ele conseguir entender que você apertou a letra Q para você finalizar, você tem que estar aqui dentro. Então, é só dar um toquinho aqui e apertar a letra Q,
que ele vai finalizar, não finalizou. O meu Q, gente, estava maiúsculo, e aí eu fui ver se só apertando aqui no terminal e clicasse a letra Q, ele parava, mas realmente ele não para, tá? Então eu até comecei uma outra transmissão aqui, né? Uma outra inferência aqui, tá? Mas realmente o Q, ele precisa ser igualzinho, né? Manter ali o padrão que você colocou, tá? Então eu venho aqui dentro dessa caixinha e aperto a letra Q, e aí ele vai finalizar certinho. Ele fala qual foi o local que ele salvou, que o processo foi finalizado. E aí, gente, se você reparar, ele não vai salvar um arquivo de saída. E por que isso? Mesmo com o meu save igual a true aqui, ele não salva um arquivo de saída. Isso acontece porque eu estou iterando em cima de uma imagem. Então ele não entende que é para você salvar essa saída que ele está fazendo em um formato de vídeo, tá? Então ele vai salvar a última imagem que você capturou ali pela biblioteca OpenCV, porque ele está recebendo uma imagem aqui para ele trabalhar. Para você conseguir salvar um vídeo com o retorno que ele está enxergando, a gente vai utilizar também a própria biblioteca da CV2. Mas agora a gente vai utilizar uma funçãozinha aqui dela chamada Video Writer, que ele vai realmente escrever o arquivo de vídeo. E aí eu passo aqui para ele, olha, qual que é o nome do arquivo de vídeo que eu quero, qual que é o formato do meu vídeo, os frames por segundo que eu quero que ele faça isso e qual que é a minha altura e a minha largura ali do meu vídeo, tá? Então eu vou pegar aqui para ele, vou criar essas três variáveis aqui em cima. Eu vou pegar um cap.get, que é dessa mesma variável aqui, e vou pedir para ele chamar qual que é a altura e a largura do meu vídeo, tá? São essas duas informações aqui, para ele pegar as configurações da minha câmera, certo? E aqui na linha 14, quais são a quantidade, qual é o frame por segundo que o meu computador aqui ele consegue fazer, tá? Que a minha câmera consegue fazer. Aqui em cima eu não modifico nada, tá? Eu só preciso criar mesmo essa variável out. Aqui no while eu também não altero nada, nenhuma informação, eu só vou colocar um out.write aqui, o que ele quer escrever? A imagem, a mesma imagem que ela está fazendo a leitura aqui na linha 20 agora, tá? E aqui eu só vou liberar realmente os recursos, né, para também essa variável, além da variável cap, liberar também da variável out. Então eu posso executar esse meu código aqui, e aí ele vai abrir novamente a caixinha e vai começar a fazer a leitura, só que o salvamento do meu arquivo de vídeo não será feito pelo Iolo, e sim pela biblioteca OpenCV. Eu vou deixar ele rodando aqui porque ele pega a quantidade de frames, então ele vai fazendo um vídeo bem mais devagar. Vamos colocar assim, tá? Não é essa a definição, mas pode-se pensar assim, se você quer um vídeo um pouco maiorzinho, você precisa deixar ele rodando, né, mais frames consequentemente, né? Isso é bem lógico, certo? Então eu vou vir aqui e colocar um Q, e aí pronto, ele parou. Ele gera aqui o meu predict 6 e o que ele está enxergando? A imagem, a última imagem que ele fez a leitura, tá? E o arquivo de vídeo, ele vai vir aqui para o output.avi. Eu não passei nenhum caminho aqui para ele, mas se você quiser, você pode passar um caminho certinho para ele chegar até uma pasta determinada, tá? Mas eu não passei nada, então ele fez aqui na... O que chama isso aqui, gente? Não é repositório. É diretório, aqui no diretório padrão, tá? Então ele tá aqui dentro de source, que é o meu diretório padrão, e o meu arquivo aqui, tá? Output.avi, ele salvou no formato AVI. Então se eu venho aqui, área de trabalho de novo, source, olha lá, o meu arquivo de vídeo já está aqui, tá? Ele já gerou esse arquivo. E olha, perceba que a gente ficou, né, um tempo conversando ali para ele começar a capturar várias imagens e ele fez aqui um vídeo de 3 segundos. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro.
Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Ô meu pai, não é rastreamento. Já que você errou, me presta uma coisinha do mouse. Já que você não tá usando. Obrigada. De nada. Fala eu do futuro que tá editando o vídeo. Boa sorte. Agora tem uma editora. O que é? Não é editora? É. Editadeira. Editadeira, que isso, Malu? É. Editora mesmo, não é? Você tá editando, então você é a minha editora. O canal tem editora agora. Lógico. Glória. Você vai ficar quietinha agora pra mim poder gravar? Agora eu vou, já. Tá bom, tchau.